atualizado, porque daí já pode, de fato, fugir muito. Que é o caso, por exemplo, dessa edição aqui, ó, está mais rasuradinha, que é a mensagem. Aqui é o pastor, ele pensou assim, eu quero escrever uma Bíblia que fique numa linguagem que seja assim compreendida pelo meu filho. Então ele foi meio que traduzindo como se fosse para o filho, o texto bíblico. Então ele tem textos que ficam muito poéticos, muito bonitos, né? Alguns ficam bem legais, mas tem outros que fogem bastante. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se você pega Apocalipse, no capítulo 1, o versículo 10, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, as Bíblias no geral dizem que no dia do Senhor, que João, né, ele estava lá, estando na ilha de Patmos, ele foi arrebatado no dia do Senhor. Agora, olha só como diz essa versão aqui, a mensagem. Diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui bem o texto certinho. A divisão do texto, ela é meio... Às vezes ele pega assim, toda... como se fosse um parágrafo para nós, né? Mas a parte relacionada ali ao verso 10, diz assim: eu, João, que percorro com vocês o caminho da tribulação, no reino, na paixão, da paciência em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Ó, primeiro ele já começa a colocar a palavra de Deus como se fosse o testemunho de Jesus, como se fosse a mesma coisa. E quem conhece um pouquinho melhor sabe que existe ali uma diferença. Uma coisa é o testemunho de Jesus, outra coisa é a palavra de Deus. Muito bem, aqui já é um detalhezinho. Aí depois ele diz assim, ó, era domingo. A Bíblia não diz que era domingo. Apesar de que a palavra latina de domingo significa do Senhor. Por isso que algumas traduções tem ali um comentáriozinho lá, quando fala lá do Pai Nosso, diz assim, a oração dominical. Não é oração para rezar no domingo, é oração do Senhor. Nesse sentido. Mas o domingo não é o dia do Senhor. Essa é a grande diferença. Aí diz assim, ó, ele tem um complemento, ó, que acaba sendo problemático. Era domingo, dia da ressurreição, querendo validar o domingo como sendo o dia do Senhor por causa da ressurreição. Mas a Bíblia não dá esse status para o domingo. Em todo lugar na Bíblia, quando você encontra ali a palavra dia do Senhor, é só o sábado. Claro que às vezes se refere ao dia do Senhor, ao grande dia do Senhor, falando ali da volta de Jesus, do fim do mundo, alguma situação assim. Mas veja como ficou nessa tradução, então. Era domingo, dia da ressurreição, eu estava em espírito orando, tal. Então, porque é uma interpretação. Não é, toda tradução não deixa de ser também uma interpretação, mas quando ela vira assim já uma paráfrase, é uma interpretação maior, então acaba sendo problemático, depende do estudo que a gente vai fazer. Mas para fazer uma leitura que a gente chama uma leitura devocional, você vai fazer um culto, você quer entender melhor uma história, é bem legal, é bem boa para isso.